Quero expressar a minha alegria de poder atender o convite do meu amigo pastor Robson a estar participando nesse domingo, o mês que é o mês da família. Fiquei muito feliz também em poder chegar até as minhas mãos. As crianças descerem. Assim, as crianças, o momento de culto das crianças nesse momento. E chegou até a minha mão, por intermédio do pastor, o tema e o material para esse mês. Muito importante estar tratando de vários assuntos concernentes à família. E, como eu falei, feliz por atender esse convite, de estar aqui nesta noite com os irmãos, compartilhando de mais um tema para estarmos vendo que Deus ainda tem interesse de ministrar sobre as famílias. Também estou aqui trazendo o abraço do nosso pastor Zenilton, da Igreja Presbiteriana no Parque Aurora, onde nesse tempo temos o prazer de estar ali caminhando com ele como seu auxiliar. E assim, então, ele me pediu para transmitir o abraço dele aos irmãos e à liderança da igreja. O tema que temos visto é famílias que influenciam a sociedade. E o que foi designado para nós meditarmos nessa noite é famílias que influenciam a sociedade, conciliam trabalho e descanso. A ênfase a ser dada é quanto ao quarto mandamento. Os 10 mandamentos ainda precisa ser visto como a base para a nossa fé. Os 10 mandamentos, que assim vale ser lembrado, dividido em duas partes. A primeira parte tem a ver com a adoração, que é a nossa relação para com Deus, nos 4 primeiros mandamentos. E a segunda parte são os 6 restantes, que tem a ver com a ética, que é o meu relacionamento com o meu próximo. Então podemos entender que se eu mantiver a minha relação de adoração com Deus, eu não terei dificuldade de me relacionar com as pessoas. Então nós temos que ver ainda como a base. E o quarto mandamento tem a ver com o guardar o sábado. 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. Esse mandamento é um mandamento em memória ao descanso de Deus após a sua grande obra criadora. A primeira referência já vimos, desde já, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando Deus 6 dias trabalhou na criação e no 7º ele descansou. É também um mandamento celebrativo de descanso que Deus havia oferecido ao povo de Deus após anos de escravidão e trabalhos forçados no Egito. Neste mandamento nós podemos aprender muitas lições para a nossa vida e para a nossa família. Então eu trouxe como base para a nossa meditação livro de Êxodo, capítulo 16, e eu quero ler junto com os irmãos, e quero assim também pedir que mantenham suas Bíblias abertas, que veremos aqui algumas coisas importantes quanto a esse mandamento. Êxodo capítulo 16, e eu quero ler a partir do verso 11 até o verso 29. Êxodo capítulo 16, do verso 11 ao 29, diz assim a palavra do Senhor:
E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Verso 22. Ao sexto dia, colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do lugar no 7º dia. Como nós falamos, referente a esse 4º mandamento acerca do sábado, podemos ainda tirar algumas lições para a nossa vida e também para a nossa família. O primeiro aprendizado que podemos entender aqui é que nós devemos dignificar o trabalho em nossa família. Primeira prova que Deus dá às famílias de Israel em relação ao trabalho e descanso está aqui nesse texto. Deus dá instruções através de Moisés daquilo que ele queria para o povo a partir daquele momento. Aqui foi falado antes de Moisés subir ao Monte Sinai e receber as tábuas da lei, receber os 10 mandamentos, porque lá registrado aqui no capítulo 20 do mesmo livro de Êxodo, versículo 9 diz: 6 dias trabalharás. E aqui no versículo 26 desse capítulo está dizendo praticamente a mesma coisa: 6 dias vocês colherão, mas no 7º dia, que é o sábado, o dia do descanso, vocês não colherão, porque eu darei a provisão necessária para que vocês tenham condições de gozar desse descanso, não somente descanso para seu corpo, para sua família, mas também momento de adoração.
a minha pessoa, o Deus, o vosso Deus. E nós vemos então que esse mandamento não fala somente para lembrarmos do dia do descanso, mas fala do valor do trabalho. E até então é um assunto um tanto quanto controverso, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de grande crise financeira, famílias passando grande necessidade, chefes de famílias perdendo os seus empregos. Mas aqui nós estamos falando do princípio da dignidade do trabalho, porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 3, 10, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. E vivemos dias de dificuldade porque muitos querem trabalhar, mas não estão podendo. Muitos querem trabalhar para levar o seu sustento para a sua casa, para a sua família, mas não está podendo. E nós temos visto no olhar de muitos esse sofrimento, porque eles têm esse sentimento que o trabalho dignifica o homem. Esse foi um dos maiores ensinamentos de João Calvino, nos ensinos calvinistas sobre a dignidade do trabalho, de não separar o trabalho secular, como se fosse algo distinto à sua adoração, à sua vida diária com Deus, porque o trabalho é um dom de Deus. Muitos ainda pensam que o trabalho foi um castigo de Deus por causa do pecado, por causa da queda. Não, o homem trabalhava antes. O que foi associado o trabalho após a queda foi o aparecimento dos espinhos, dos cardos, como diz na palavra de Deus, e que agora o trabalho é associado ao suor, à dor e o sofrimento. Mas o trabalho é um dom de Deus. O que aconteceu com a queda foi que o trabalho ficou, como nós falamos, associado à dor e o sofrimento. Agora, no trabalho, nós também podemos cultuar a Deus. Isso é nos ensinado em nossa doutrina reformada, é que a adoração não só está restrita ao local de culto na igreja, mas no trabalho também é local de culto. Vocês devem cultuar a Deus, devemos cultuar a Deus. Deus nos abençoa com o trabalho para sermos missionários também. Deus nos dá um emprego para ali falar do seu nome, para ali testemunhar de Jesus. E a gente brinca muitas vezes nos congressos missionários que Deus é tão maravilhoso que nos dá até salário para isso. Paga o nosso salário, faz o patrão pagar o nosso salário para sermos missionários aonde trabalhamos. E o local de trabalho também deve ser um local de culto ao Senhor. Isso deve ser ensinado até os nossos filhos, as crianças, quanto à alegria, o agradecimento sobre o trabalho. Tem pessoas que têm o seu emprego, graças a Deus, mas muitas vezes não tem alegria ao sair para trabalhar. E muitas vezes não temos noção que fazendo isso nós estamos murmurando contra Deus, quanto à bênção que Deus nos deu do trabalho. E devemos sair com alegria para trabalhar. E mais ainda, não podemos desassociar tudo isso em relação a esse momento que nós estamos vivendo, em que muitos se veem obrigados a trabalhar, mesmo diante do perigo, mas precisa trabalhar. E nós, como povo escolhido de Deus, precisamos entender que Deus nos protege, Deus nos dá a provisão, e precisamos ter essa alegria. E as crianças, nossos filhos devem ver isso, porque também muitas vezes nós voltamos para casa e voltamos reclamando do trabalho, e às vezes não percebemos que fazemos isso até diante dos nossos filhos. Reclamamos do patrão, reclamamos do colega de serviço, reclamamos talvez do cliente, ou seja, qual for a sua função, a sua profissão. E muitas vezes as crianças já crescem com uma visão deturpada do trabalho,
como se fosse algo mal, mas o trabalho é um dom de Deus e devemos ser agradecidos por isso. O trabalho dignifica o homem. Segundo, precisamos lembrar também em nossa família que o descanso também é um dom de Deus e foi ensinado pelo Senhor. O descanso é tão sagrado quanto o trabalho. E tem pessoas que vivem para trabalhar, não tem tempo para nada. E tem pessoas também que vivem para descansar e acham que o trabalho é demais. Mas olha o tema para essa noite: famílias que influenciam a sociedade, concilia descanso e trabalho. Vendo que tanto o descanso quanto o trabalho é dom de Deus e é ensinado pelo Senhor. Agora, o grande problema é que muitas vezes nós pecamos quando não descansamos. É uma ordem do Senhor para também termos o devido descanso. Olha que Deus aqui, olha que Deus fala com o seu próprio povo no texto que nós lemos aqui no capítulo 16, do verso 26 ao versículo 29. Muitas vezes nos vemos pecando contra o Senhor em relação ao descanso. Olha que Deus diz: 6 dias vocês colherão, mas no 7º dia, que é o sábado, nele não haverá colheita. Mas olha a partir do versículo 27, ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Há um tempo atrás existia um banco que nós falávamos que muitos de nós éramos igual aquele banco. 24 horas não é mais suficiente, tem que ter 30 horas. Devido à tribulação, à correria do dia a dia. E às vezes não, tem que trabalhar, e chega no dia do descanso, trabalha também. E não colhe muitas vezes o que deveria colher. E quando vai no dia seguinte, começa a semana novamente, e você olha para trás, não descansou, não produziu, e vem o cansaço, e vem as frustrações. Está aqui. Muitas vezes nós somos vistos pecando contra o Senhor, porque nós não descansamos. Pecamos contra Deus, pecamos contra a nossa família, porque muitas vezes passamos a não ter tempo para a nossa esposa, para o nosso cônjuge, não ter tempo para os nossos filhos, em que falamos na linguagem popular, em que muitas vezes agora vem ao contrário. Eu passo a morar no meu trabalho e eu só durmo em casa. Pecamos contra Deus, pecamos contra a nossa família e pecamos contra o nosso próprio corpo, quando vem então um desgaste. E nós vemos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que esse não é o plano de Deus para nós, para o seu povo. Há o equilíbrio. O descansar é um ato de fé, pois quando estamos descansando, estamos confiando que Deus está trabalhando por nós. Descansar é um ato de fé. Nós lemos no Salmo 127, no versículo 2, que nos diz: inútil é acordar bem cedo, dormir muito tarde e comer do seu suor, porque Deus providencia tudo para aqueles que o ama enquanto dorme. Precisamos crer nisso, irmão. O descanso não está restrito somente ao dia, o descanso está em crermos que é Deus que nos dá a devida provisão no tempo dele. O salmista diz: é inútil acordar logo cedo, e acorda já pensando no trabalho, pensando nas atividades, nos compromissos, e muitas vezes não tem tempo nem de dizer: bom dia, Espírito Santo.
E já saímos. E corremos. Chegamos tarde em casa, as crianças estão dormindo. Quando a Bíblia diz que é inútil, isso é inútil. Porque Deus sustenta aqueles que Ele ama enquanto dormem. Deus providencia tudo enquanto dormimos. Amém, irmãos? E é isso que Deus ensina na sua palavra. Isaías 64, versículo 4, o profeta diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mais uma vez queremos reforçar que o descanso não está restrito a um dia somente que separamos para descansar ou para ir à igreja, como no domingo é o nosso dia de descanso para os cristãos, mas o descanso aqui é o descanso diário, sabendo que Deus provê todas as coisas. E foi sobre isso que Jesus também disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber e vestir. Olha os pássaros, olha, eles não têm onde descansar, e Deus cuida e providencia tudo para eles. Será que vocês não são mais importantes que os pássaros? Olha os lírios dos campos, coisa linda. Nem Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiu tão lindamente como os lírios do campo. Será que vocês não são mais importantes do que os lírios do campo? E Jesus prossegue dizendo: o Pai que está nos céus conhece todas as suas necessidades. São os pagãos que correm atrás dessas coisas, porque quem é você que talvez teria poder e não tem de acrescentar um minuto no dia que você tem? E são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas Deus que está no céu, Ele conhece as suas necessidades. Então Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No evangelho moderno se prega nesse versículo que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, Jesus disse: e todas essas coisas, que coisas? As necessárias, o que comer, o que beber e o que vestir. Deus conhece a sua necessidade, meu irmão. O trabalho dignifica o homem, mas o descanso também é um dom de Deus, e Deus nos ensina a descansar nele. O descanso é uma bênção para todos. Deus se alegra quando percebe que em nós, em nossa família, estamos lembrando de descansar, pois foi Ele mesmo que ordenou: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. 6 dias vocês vão colher, mas no 7º vocês não colherão, porque é o dia santificado do Senhor. Não só na questão, quero reforçar nisso, não só na questão restrito ao dia que nós separamos para a igreja, mas um dia também específico para o descanso, para o tempo de refrigério, tempo de renovar as forças, tempo de estar com a família. Devemos lembrar que o cerne desse mandamento não é o dia em si, mas a ideia do valor de descobrirmos e planejarmos o descanso em nossa vida pessoal e familiar. Eu e o pastor Zenilton, lá na nossa igreja, a gente está agora mantendo essa brincadeira ao domingo, porque estamos dirigindo a congregação, um ponto de pregação em Donana, e no final, lá começa mais cedo, 6h30, 18h30, e nós vamos lá para a igreja para o final do culto. E ali a gente conversa no final do culto, aí ele vem, brinca, bate no meu ombro e diz: olha, bom domingo para você amanhã, porque o domingo do pastor é segunda-feira, é o dia de descanso do pastor, né? E nós temos procurado nutrir isso, essa disciplina, de separar esse dia para a família, para estarmos juntos. Colin Smith,
um grande escritor, e ele escreveu um livro acerca dos 10 mandamentos, e numa parte do seu livro ele diz o seguinte: estou convencido de que precisamos urgentemente redescobrir e praticar o princípio do 4º mandamento, sobre o descanso, o dia de descanso, porque na agitação dessa vida moderna, uma comunidade de pessoas que tenham aprendido a descansar atrairia a atenção de muitos para Jesus. Das pessoas começarem a perceber que nós precisamos de trabalhar, nós precisamos do sustento da nossa família, mas também nós sabemos descansar um dia em que nós separamos, porque Deus providencia tudo aquilo que nós precisamos, e precisamos crer nisso, irmão. Precisamos crer nisso, precisamos cultivar em nossa família a ideia de que todos os dias da semana são dias do Senhor, porque olha o que Deus faz aqui, nesse capítulo 16, a partir do versículo 15, Deus então lhe dá uma instrução para aquele povo, dizendo: olha, esse maná é o pão que desce do céu, e o Senhor então ordena: colhei todos os dias, segundo o que vocês podem comer. O gome aqui é um jarro mais ou menos de 2 litros, e Deus diz aqui: vocês vão colher um jarro de 2 litros para cada pessoa da sua casa, ou seja, um jarro para você, um jarro para sua esposa, um jarro para cada filho seu na sua casa. Então disse o Senhor a Moisés, aqui ele diz, agora medindo isso, vocês vão colher e vão comer de acordo com a sua necessidade. A Bíblia diz aqui que uns colhiam mais e outros menos, mas olha o milagre no versículo 18: porque medindo aquele jarro, não sobrava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Deus dava na justa medida, segundo a necessidade de cada um. E mais ainda, Deus disse: ninguém deixe para amanhã seguinte. Como diz o grande teólogo John Piper, Deus tem uma provisão na justa medida para cada dia na sua vida. Deus não quer que você já se preocupe com aquilo que Ele ainda vai te dar no dia seguinte. E o que Deus te dá naquele dia, gaste, usufrua, segundo a bênção de Deus. Ou seja, como nós temos falado, viva um dia de cada vez, porque todo dia é dia do Senhor. E aqui diz que havia aqueles que obedeciam, eles criam na provisão de Deus, e eles usufruíam daquele maná, daquela provisão naquele dia, descansando, crendo que no dia do seguinte Deus tinha mais para dar. Mas infelizmente tem aqueles, os incrédulos, que muitas vezes nós somos vistos como incrédulos, porque passamos a muitas vezes não crer no poder de Deus para a provisão do seu povo. E aqui diz no versículo 20: eles porém não deram ouvidos a Moisés, e alguns, não todos, mas alguns deixaram do maná para o dia seguinte, e aqui diz que deu bichos e cheirava mal. Muitos têm vivido isso, têm cometido esse pecado contra Deus e contra a sua família. Creia, meu irmão, ao acordar, entregando a sua vida ao Senhor nesse dia, crendo que Deus tem a justa medida de provisão para você naquele dia, tanto do trabalho e também no descanso da alma, crendo que Deus é o Deus da provisão. Terceiro aprendizado aqui é que nós devemos cultivar em família a ideia de que todos os dias da semana são dias do Senhor. O erro na vivência desse mandamento é o debater o que acontece se o dia do Senhor é sábado ou domingo. A questão aqui não é essa, como diz meu pastor, esse aqui é um assunto para outro dia e para outra hora. Essa não é o cerne aqui da questão.
O cerne da questão aqui é a dignidade do trabalho, da provisão e da necessidade de você separar um dia para o Senhor e descansar todos os dias na provisão do Senhor. Quanto a essa questão, como nós já falamos, que para muitos querem discutir sobre como uma doutrina, aí nós vamos deixar tomar à frente a religiosidade e deixaremos a espiritualidade em segundo plano. O que nós precisamos entender nesse contexto é passar a ideia de que em todos os dias da semana nós devemos trabalhar, cultuar e descansar. Não há separação daquilo que eu sou no domingo, no dia do culto na igreja, e daquilo que eu sou no meu trabalho. E infelizmente isso acontece. Mas a Bíblia nos ensina que o trabalho, do local de trabalho, é um lugar também de adoração, de culto ao Senhor, e você ser um missionário do Senhor no seu trabalho, e as pessoas verem você algo diferente. Principalmente na questão do trabalhar, da correria do dia a dia. Em tudo o que fazemos, seja trabalhando ou descansando, nós devemos adorar ao Senhor. Quando cultivamos a ideia de que somente um dia é do Senhor, nós fazemos como os fariseus. E a verdade é que quando nós somos tomados pela religiosidade, nós trabalhamos na igreja e muitas vezes não temos tempo nem para Deus. Isso é religiosidade. Então nós devemos entender que o trabalho é um dom de Deus. O trabalho dignifica o homem, mas também o descanso. O descanso é também um dom de Deus e Deus nos ensina. Tanto o descanso físico, em separarmos um dia para isso, para descansarmos, renovar a nossa energia. Isso é uma palavra meio que fora do contexto hoje, né, Fernandinho? Em relação aos médicos, né? Infelizmente, né, estão aí nessa luta na frente, né? Muitos médicos na linha de frente estão sem descansar há muito tempo, né? Isso aí, infelizmente. Mas aqui no contexto geral, bíblico para nós, ainda é algo que Deus deseja para os seus filhos. E aqui, irmãos, para caminhar aqui para uma conclusão, dentro aqui da proposta que foi me dada, né, pelo meu amigo, pastor Robson, aqui tem alguns conselhos práticos para a família sobre esse mandamento. Primeiro, devemos agradecer sempre a Deus pelo trabalho que Ele tem dado à família. É a questão da gratidão, de ser agradecido. Talvez você não esteja trabalhando na área que você gostaria. Talvez você não esteja fazendo aquilo que você talvez se formou ou gostaria de estar. Mas tem aquele ditado popular, né? Se você não gosta do que você faz, se esforce pelo menos a fazer. Se você não faz o que gosta, se esforça pelo menos em gostar daquilo que você está fazendo. Começando pela gratidão. Começando pela gratidão, de ter um coração agradecido pelo trabalho e pelo sustento que Deus tem dado à sua família. Segundo, cultivar um espírito contemplativo quando trabalha e descansa. Quando nós trabalhamos, sempre lembrar, agradecer a Deus pelo trabalho, pela saúde, pela condição de estar trabalhando, e mais ainda, agradecer a Deus a oportunidade de falar do Evangelho para os nossos colegas de trabalho, para o nosso patrão, para os nossos clientes, e que isso muitas vezes é deixado de lado, mas isso é uma forma de gratidão, e uma forma de dizer para Deus que você está ali também à disposição dEle para ser usado por Ele. Enquanto você trabalha, por exemplo, olhe para que Deus trabalhe em você e na sua família.
ore para o seu colega de trabalho, ore, separar um momento ali para orar. Outro, enquanto descansa, ora agradecendo a natureza, a provisão de Deus. Não tem nada que alegre o coração de Deus do que um coração agradecido. Nós temos um grupo de pesca, de irmãos, e essa é minha terapia semanal da pesca. Normalmente sai de casa de madrugada, 4, 5 horas da manhã, com um grupo de irmãos, pastor, tem um pastor muito meu amigo, nós pescamos junto, e nós fazemos questão de sair de madrugada, porque antes do amanhecer, nós sentamos ali na beira do rio, até no barco, até na beira da praia, quando vamos pescar no mar, e nós adoramos a Deus. Muitas vezes o irmão leva lá um violão, guardado lá no seu case, e ali sentado naquela natureza, diante do rio, ou diante da natureza, nós ali cantamos, adoramos o Senhor, e oramos, e passamos o dia conversando, trocando ideias, trocando aconselhamentos. Não sei qual é o seu planejamento sobre isso, mas o importante é que você tenha essa consciência, como família que pode influenciar a sociedade, é você ser agradecido pelo seu trabalho, dizer que você é do Senhor, é crente, testemunhar a sua vida cristã no seu trabalho, e enquanto você descansa, as pessoas veem você adorando. Quantos, eu já tenho isso aí, essa prática já há alguns anos, acho que uns 10 anos, quantos já se converteram através do nosso grupo de pesca, quando viram a gente ali, nós ali adorando a Deus, simplesmente num momento de lazer, de pesca, mas ali também um momento de pregação do Evangelho. E graças a Deus que agora eu tenho mais 2 parceiros agora importantíssimos para eu pescar, minha esposa e o meu filho de 7 anos. Falei para meus amigos, agora vocês vão descansar um pouco, vão procurar outro parceiro, porque agora eu tenho novos parceiros, minha esposa e meu filho, e nós temos passado dias maravilhosos, um dia de descanso nosso de folga, nós saímos para pescar juntos como família. Essa é uma experiência pessoal, não sei como que você pode fazer isso. Terceiro, tenha algumas pausas, tem algumas pausas, já falamos sobre isso. Tirar um dia para descansar e não desprezar as férias. Tem pessoas que planejam tanta coisa nas férias, menos descansar, menos passear, nem que seja pelo menos 30 dias, pelo menos 10 dias, descansar com a família. E concluindo, meus irmãos, nessa palavra que nós podemos contribuir nessa noite, nesse contexto do mês da família, é entender também que o descanso é uma janela no tempo que ajuda a fortalecer nossa compreensão da eternidade. Enquanto estivermos nessa vida é luta, enquanto estivermos nessa vida é cansaço e enfado, mas Deus tem nos sustentado. Mas o mais importante, que quando nós nutrimos essa questão também de buscar separar um dia para descansar, é nós lembrarmos que o nosso descanso não é aqui, é na glória. O nosso descanso é no céu. Enquanto estivermos aqui, Deus deseja que o seu povo seja referência nesse mundo, e que você, meu irmão, minha irmã, dentro desse contexto, você possa entender que o trabalho que você hoje tem é dado por Deus. Mesmo talvez você não esteja aonde você gostaria de estar, ou exercendo a função que você gostaria de exercer, mas tenha um coração agradecido, que isto é o que Deus te deu para esse tempo, e você deve honrar em nome de Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe, e abençoe a todos os irmãos, essa igreja que nós tanto amamos, e temos sempre esse prazer de estar aqui junto com os irmãos. Amém?